revisão aqui de conjunto, tá? Para nossa prova. Então vai ser uma revisão bem breve, beleza? E bem prática. Uma das primeiras operações que a gente estudou foi a união, tá? Que temos aqui o símbolo da união, vai ser esse Uzinho, né? Sim. E aqui está a definição, né? Você vai juntar todos os elementos de ambos os conjuntos. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser A união B, é só você juntar todos os elementos, tá? Vai ser 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Pronto, é só isso, tá? A união B é juntar todos os elementos de A com os elementos de quem? De B. Por exemplo, aqui, ó. A não, né? Aqui é letra C. É conjunto C e D. Se eu quiser fazer aqui, ó. C união D. É só juntar todos os elementos. Vai ficar 5, 6, 7, 8, 9, né? E o 10. Pronto. União é bem tranquilo, né? É só você pegar todos os elementos de um e juntar com todos os elementos do outro. Pode ficar na ordem ou não, tá? O importante é que você faça a junção. Vamos para a segunda operação. Aqui, ó. Interseção. A interseção, o símbolo é esse aqui, tá? Vai ser o contrário, né? Beleza? É juntar todos os elementos comuns. Como assim? Se você quiser fazer a interseção B, você vai olhar os elementos que é comum a A e a B ao mesmo tempo. Por exemplo, veja que o 1 aparece aqui e aparece aqui. O 3 aparece aqui e aparece aqui. Então, a interseção de A com B vai ser o número 1 e 3. Só isso. Beleza? Essa aqui é a interseção. São os elementos que aparecem tanto no primeiro conjunto como no segundo ao mesmo tempo. Tá certo? Por isso que você tem que juntar os elementos comuns, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó. Veja. Os elementos que aparecem tanto no C, no conjunto C, como no conjunto D, é apenas quem? É apenas o César. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, se eu fizer C interseção D, eu vou ter apenas o elemento 6. Beleza, pessoal? É simples. A interseção é só isso. É você pegar os elementos que são comuns em ambos os conjuntos. Beleza? Vamos lá. Aí vamos para a diferença. Ó, diferença. Elementos que existem em um conjunto que não há no outro, tá? Às vezes essa definição é um pouco assim, não é muito boa de entender, mas com exemplo prático você entende. O símbolo da diferença vai ser isso aqui, ó. Como se fosse o símbolo de menos, né? E você faz assim, ó. A menos B. Aí o que é que significa essa operação? São os elementos de A que não estão aonde? Em B. A menos B são os elementos de A que não estão em B. Aí se você olhar aqui direitinho, ó, por exemplo, o 2 está em A, mas não está em B. O 4 está em A, mas não está em B. Tá? Então ficaria assim, ó. Ficaria sendo o número 2 e o número 4. Beleza? Essa é a diferença de A menos B. E se eu fizesse assim, por exemplo, B menos A? B menos A seria o quê? Seria os elementos de B que não estão em A. Quem são esses? Ó, é o 1, o 6 e o 7, né? Tanto 1, não, 1 não, né? O 1 está em A. Na verdade, é só o 6 e o 7, tá? Tanto o 6 como o 7 está em B, mas não está onde? Não está em A. Então, seria 6 e 7, tá? 6 e 7. Aqui agora, eu quero fazer C menos D. Quais elementos de C que não estão em D?
vai ser quem aqui? Vai ser o 5, o 7 e o 8, né? 5, 7 e 8. Vai ser 5, 7 e 8. E se fizermos o contrário? Fizermos D menos C. D menos C. É os elementos de D que não estão em C. No caso aqui vai ser quem? Vai ser o 9 e o 10, tá? Então D menos C vai ser o 9 e o 10. E tem uma situação, pessoal, que é o seguinte, por exemplo, imagine que eu tenho esse conjunto E formado por 1, 2 e 3 e o conjunto F formado por 1, 2, 3 e 4. Veja, se eu fizer F menos E, o que é que isso significa? São os elementos de F que não estão em E. Você vai observar que é apenas quem? É apenas o 4, que está em F e que não está em E, tá? Então aqui dá 4. Agora, se eu fizer o contrário, E menos F, ou seja, quais são os elementos de E que não estão em F? Perceba que não existe isso, né? Não existe. Então, como não existe, a gente fala que isso é vazio, tá? Aí coloca assim, símbolo do vazio, ou, tá? Entre chave, né? Sem nada dentro. Beleza? Isso acontece, pessoal, porque o conjunto E, ele está contido em F. Toda vez que isso acontece, E menos F é vazio, tá? É vazio. Pronto, para esse primeiro momento, pessoal, vai ser isso, tá? União, interseção e diferença. Nas próximas aulas, para não ficar muito longa, eu vou explicar outras coisas que a gente já viu em aula, beleza?